Olá pessoal, dando início a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, e nós temos estado felizes aí com o grande auxílio que essa plataforma aqui, promovida pela Beneficência Portuguesa, tem levado àqueles que nos seguem, àqueles que nos assistem, acerca de informação, tiram dúvidas e tem mantido contato aí, nos falando da alegria, da satisfação de poderem ser aí beneficiados com tantas informações. E a gente fica feliz porque o propósito é esse, né? Não só de apresentar a vocês a qualidade dos profissionais da Beneficência Portuguesa que assistem o hospital aqui, como também auxiliar cada um de vocês, através dessa plataforma, o nosso podcast, a se cuidar, a se prevenir de doenças e possam aí ter uma qualidade de vida ainda melhor. Benecast, Medicina e Saúde chegando até você, hoje com uma convidada muito querida a todos nós, de grande competência. Eu vou falar um pouquinho desse currículo que a gente se alegra tanto de ter aqui no nosso hospital. Doutora Cristiane Pérez Dias, formada em 1995 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência médica em 96, 97 de clínica médica, residência médica 97, 98 de terapia intensiva, especialização em nutrição enteral e parenteral em 1999 a 2000, título de especialista em clínica médica em 1998 pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, título de especialista em terapia intensiva pela AMIB no ano 2000, título de especialista em nutrologia pela ABRAM em 2002, título de especialista em nutrição enteral e parenteral e a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral em 2004. E faz parte aqui deste hospital, dessa grande família Beneficência Portuguesa desde 1998. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua presença aqui ao lado aqui do presidente da Beneficência Portuguesa, seu Ademir Pestana, aqui com a gente. Obrigada, presidente, pela presença também. Queremos aí desfrutar ao máximo, sugar tudo que a gente puder dessa profissional maravilhosa. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Paula. Obrigada, seu Ademir. Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, feliz. A honra é nossa. E estou à disposição. Vamos conversar. Vamos conversar, porque tem dúvidas. Tem dúvidas. Alimentação, a gente sempre tem dúvidas, não é? Sempre tem dúvidas. E a gente está aí. Campanha do Outubro Rosa, campanha do Novembro Azul, e já alguns profissionais aqui conosco. Tivemos roda de conversa lá no Teatro Guarani, foi um evento maravilhoso. E a gente observa o quanto a alimentação ela é importante, principalmente no quesito prevenção. A incidência de câncer, a gente observa que ela é cada vez maior, e a gente sabe que tem uma responsabilidade aí grande da indústria alimentícia. Sabemos do tabagismo, sabemos de todas essas outras coisas que precisam ser cuidadas também, mas os multiprocessados, toda essa coisa ruim na nossa alimentação, hoje num ativismo muito grande, prefere-se até pegar aquele produto pronto, coloca na airfry, descongela, faz rápido, e isso tem feito muito mal à saúde. Então, nós vemos a necessidade de discorrermos aí sobre todos esses pontos para que a gente possa trazer uma orientação para quem nos assiste. E eu queria começar te perguntando uma dúvida que a gente observa que é muito comum. Qual é a diferença entre o nutrólogo, quando eu devo procurar um nutrólogo, quando eu devo procurar um nutricionista e quando eu devo procurar um endocrinologista? Algumas diferenças cruciais, né? Nutricionista não é médico, então eles são responsáveis por dieta, por orientações alimentares, suplementos alimentares, não que o nutrólogo também não faça. Sim. O nutrólogo também faz, e é essa a especialidade do nutrólogo. Mas o nutricionista ele fica mais responsável com a parte de cardápios, de preferências alimentares. Então, normalmente, o que a gente faz? Lá no consultório é assim, passa comigo, o nutrólogo, e depois é encaminhado a nutricionista para que a nutricionista tenha um contato mais de perto, mais íntimo, com preferências alimentares, com trocas alimentares. Sim. Uma coisa mais individualizada, né? Uhum. O endócrino, ele é um médico responsável por tratar algumas patologias muito específicas.
né? As doenças do metabolismo, diabetes, doenças da suprarrenal, crianças com deficiência de crescimento, entendeu? Então, assim, eu engordei. Aí a procura por um endócrino. Isso, eu engordei. Quem eu vou procurar? Os dois. O endócrino e o nutrólogo. São coisas que andam juntos, eles caminham lado a lado. Tanto o endócrino como o nutrólogo, entendeu? É muito importante isso. E em terceira via, com a nutricionista, né? Passa no endócrino. Que na verdade vai auxiliar para que esse tratamento seja completo ali. Exatamente. Ok. Engordei ou emagreci, qual pode ser a causa? Vamos abrir um pouquinho esse leque, porque a gente sabe que toda essa má alimentação acaba ou engordando demais ou emagrecendo demais. Na verdade, Paula, o que eu falo? Que assim, hoje, o que a gente brinca, né? Porque nós e os pacientes são estressados crônicos, né? Então, acho que o estresse está na nossa rotina, no nosso convívio do dia a dia, né? Sim. E onde que a gente desconta o nosso estresse? Comendo. Na comida. Na comida. É difícil você chegar, algumas pessoas falam assim, onde você desconta seu estresse? Correndo na praia? Alguns sim, mas 90% desconta onde? Na comida. Então, é aquele cara estressado, aquele cara que corre o dia inteiro, trabalha. Ele vai chegar à noite, você acha que ele vai ter tempo ou vai ter vontade de preparar uma comida? Lavar uma salada? Não, ele vai comer o que é rápido e é gostoso. Isso. É o que ele pode pedir, que é rápido, né? E normalmente, tudo que a gente pede e é rápido, é a mais. Não é aquela quantidade adequada que a gente comeu para saciar a fome. Não, fora ser industrializado, preparado com produtos com temperos prontos, multiprocessados, cheios de gordura ou açúcar, né? Ainda o que a gente faz? Eu vou comer um pedaço de pizza? Não, come mais um. Tá tão gostoso. Não é isso que a gente fala? Há casos dessa hipótese de a doutora recomendar psicanálise para o paciente vários, também? Vários, Ademir, vários. E na como verdade, é que a gente poderia buscar uma disciplina para que a gente, principalmente as pessoas que têm algum tipo de problema com alimentação, como é que a gente poderia disciplinar isso? Começar a pensar, olha, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, as coisas não vão terminar bem, né? Já tem algum problema de gastrite ou uma pequena diverticulite que já começou a se manifestar. O que ele tem que fazer assim? Na verdade, é o que a gente fala até na obesidade mórbida, né? Que hoje está tão em moda a gastroplastia, a cirurgia de obesidade, que são bem bacanas, que salvam vidas. Mas a gente sempre orienta no consultório. Se você não fizer um tratamento psicológico, não vai adiantar, a coisa não vai. Quantos a gente escuta assim, fiz a cirurgia e engordei de novo. Por que engordou? Porque não está a tua cabeça. Porque é o que eu falo, alimentar... É só no caso do doce aí que a pessoa procura mais? Não, é a quantidade, seu Ademir. Eu vejo pessoas que não comem doce e comem demais. Então, na verdade, a saciedade é o que engorda. A falta dela, a falta do parar, já estou satisfeito. Quantas vezes a gente não... Em casa mesmo, às vezes a comida está gostosa, a gente fala, vou comer um pouco a mais, está tão gostoso. Mas a fome já ficou lá atrás. Eu já estou saciado. Entendeu? Então, o a mais é que é a história. E a mais, muitas vezes, está ligado ao estresse. Muitas vezes não, a maioria das vezes está ligado ao estresse. Porque você come, você fica tranquilo. Eu acho que isso... o bebê, quando ele chora... o que é acostumado a fazer? Dá uma madeira para ele. Dá uma madeira. Ou então põe um pouco mais de leite na madeira. Na chupeta, né? Então a gente cresce entendendo que precisa mamar um pouco mais para comer. Exatamente. Tem que comer. É isso, né? Aí. E o outro lado também é verdadeiro. A anorexia. A anorexia não é uma doença, é uma doença mental. É uma doença ligada que no final é um distúrbio, vira um distúrbio alimentar. Mas causada por quê? Por estresse, por ansiedade, por tristeza, né? Por que no caso, o usuário de drogas, ele
ele fica Emagrece, magro, porque magro. ele fica satisfeito com a droga. Ele não precisa, Ele não precisa comer, porque ele Olha estimula a só. saciedade com a droga. É porque o comer é um prazer Entendeu? também, né, doutora? Sim, é um prazer, mas assim, normalmente... Mas aí ele tem a opção, fala, vou usar a droga porque eu me sinto bem magro, por isso que eu uso droga, ou usa pela Eu dependência? falo que o ser humano tudo pode. O ser humano tudo dá, entendeu? Ele pode usar a droga para ficar magro, e eu não duvido que existam casos e casos por isso, tá? Inclusive na alta sociedade, que mulheres usam droga para não comer. Uma loucura, né, falar um negócio desse, mas isso existe. O ser humano tem É coisas... o caso da psicanálise aí, né? Já estamos É o falando. mais importante. Hoje, eu falo que se eu tivesse no consultório, onde eu atendo muitos distúrbios alimentares, atendo um dia que é só de anorexia, meninas jovens, negócio muito pesado, muito difícil, né? Até pra gente que é mãe, às vezes a gente fica meio... Sim. É meio complicado, mas muito complicado. eu acabei me entendendo com esse lado, que é um lado bem bacana. Mas se eu tivesse hoje um psicólogo atendendo ao meu lado, eu tenho certeza que eu teria 70% de sucesso a mais. O quanto é importante um psicólogo especialista em distúrbio alimentar, sabe? Olha, Como que é interessante. importante? Muito. Existem muitas pessoas. Inclusive, a minha próxima pergunta é Entendeu? justamente Muito legal. sobre essa questão da alimentação e o reflexo na saúde mental. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, doutora. Então, na verdade, é o que a gente acabou de falar em todos os aspectos, né? O distúrbio alimentar, tanto a obesidade como a anorexia, são ligados a problemas psicológicos. Várias vezes, assim, 90% dos casos, se você tirar uma boa anamnese do paciente, você conversar a fundo, é um distúrbio psicológico. É assustador, mas é verdade. Entendeu? É, aquele paciente que não tem um sono bom, vamos dizer assim, Come. 7, 8 horas, ele come. Por isso que o sono também é importante, Come, ter uma sim. vida regrada, Tudo, né? o que é ligado ao nosso psicológico é extremamente importante. É extremamente importante. E aí eu preciso até agradecer a presença do psicólogo Cláudio, né? Ele faz um trabalho sensacional, preciso elogiar, porque ele está com um paciente meu no primeiro D, e é sensacional. E ajuda tanto o trabalho médico. O Ele senhor não tem mantém uma ideia. equipe aí de estagiários também em psicologia, né? Sim, mas ele é Que muito ajudam bacana, bastante ele faz o um trabalho Porque bacana demais, viu? existe é cultural, Você vê um o que estigma, tem a desenvolver, nesse- não nessa área, Muito na legal. saúde, não. Muito legal. essa questão de eu trato o corpo, eu trato o meu físico, né? Eu vou tratar os meus órgãos, mas o lado psicológico Deixa parece pra que é lá. desimportante. As pessoas, Só que ele governa. as pessoas, infelizmente, têm um preconceito sobre isso, sabe? Parece que Eu é não tudo vou de no louco, psicólogo, né? eu não vou no É, psiquiatra cultural. porque eu não sou louco. Tem nada a ver, tem nada a ver. As doenças estão aí e refletem na... Precisa saber como Doutora, funciona, qual é o como modelo? Dá funciona. a dica pra gente. Rodrigo. Dormir 8 horas, fazer a caminhada de 40 minutos, Tudo junto. E levantar fazer da dieta. mesa sempre com fome. Sim, Não se tomar irritar. bastante água. Qual é não a se dica? Dá irritar, uma dica pra fazer gente. As pessoas meditação. estão esperando a gente. Qual é a É dica? tudo que a gente já sabe, seu Ademir, mas a gente não pratica. Essa é a verdade. Isso aqui acabou com o psicológico da gente. Hoje em dia é difícil você ver alguém que não vai pra cama e continua respondendo os WhatsApps, não é assim? Até Ou acorda, no né? Instagram. Se escutar, acorda. Ah, tem que tirar o som, né? Tem que tirar o som. Sim. Então hoje, infelizmente, a gente sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é certo, mas faz o errado. Então não tem dica, Faz- né? Não tem dica sim, tem dica de rotina. E aquela coisa de que a gente fala assim, eu não tenho tempo, então eu não faço comida, eu não faço atividade física e eu, por consequência, eu não durmo direito. Todo mundo tem tempo, basta ter rotina, É uma disciplina. reeducação mesmo. Disciplina, Paula. E eu falo muito isso no consultório, assim, dos pacientes que querem emagrecer, porque o que acontece no nosso dia a dia? Você sai correndo, né? Tudo é atrapalhado hoje em dia, né? Você vai pra cá, vai pra lá, e você esquece do quê? De preparar o que você vai comer. Uhum. E a rotina tá aí. Porque quando você tá com fome, quando dá meio-dia, eu tô morrendo de fome, será que eu vou pensar em pegar uma comida boa? Uma salada? Fazer um arroz integral? Não, eu vou comer o que tiver pronto.
Eu vou pegar um congelado, aquelas Enlatado. coisas embutidas, enlatados, que tem um monte de sal. E acaba se desenvolvendo uma indisciplina mesmo alimentar, e Uma depois para falta você de corrigir rotina, isso. Paula. Exatamente. As pessoas não entendem que assim, para tudo a gente tem que ter rotina na vida. E eu prego isso muito com as minhas filhas e na minha casa. Porque se a gente tem rotina de acordar cedo, tomar banho, ir para a escola e trabalhar, tem que ter rotina alimentar. Entendeu? A hora que a gente começa a ter rotina alimentar, dá certo. É porque a impressão que a gente, pelo menos eu fico com essa impressão, quando você come errado, a impressão que você tem é que você se sabotou. Sempre. Você se sabotou. Sempre. E Né? você se sabota como um todo. Entende? Você se sabota. Porque, puxa vida, eu queria ter um corpo melhor. Se você não fizer nada, você vai Exatamente. continuar com o corpo Aí ruim. você se convence, não, começa amanhã novamente. Sempre sim. Né? Mas Deixa isso pra é amanhã. sabotagem. É Isso é sabotagem. Quando você deixa para segunda-feira. A história, segunda-feira eu começo. Por que segunda-feira? Não, e o que é no pior, domingo? e o que é pior Errado. é a consciência de que os sabotados somos nós. Isso é muito frustrante. Você sabe que eu falo assim, às vezes eu saio do consultório bem desgastada, sabe? Porque eu sinto que a minha especialidade é pesada. Sim. Porque a minha especialidade depende de você, não depende de mim. Eu posso te falar o que é para fazer. É verdade. Mas se você não Colocar quiser, em prática. você não faz. Entendeu? E isso hoje, os nutrólogos, a gente conversa bastante em grupos de especialidades, todo mundo se sente frustrado. Porque assim, é aquela pessoa que te fala, eu quero me dá um milagre, me dá uma receitinha, porque eu não tenho tempo. É o que eu mais escuto no consultório. É o caso da cirurgia, né, bariátrica. Então, a pessoa cirurgia apela para a cirurgia para resolver o problema. Porque Acha não... que resolve o problema. Esse é o problema. É o que a gente falou lá atrás, é a história do psicológico. Porque o paciente não tem paciência, muitas vezes. Você conversa com 90% dos psicólogos que trabalham com distúrbios alimentares aqui em Santos, que é a minha realidade, eles falam, o paciente opera, nunca mais você vê o doente. Ele não faz aquele... Ele até vai no médico. Ele vai no cirurgião, ele vai no endócrino, vai no nutrólogo, para continuar vendo se o exame tá bom, se não vai ter que voltar a tomar insulina porque era diabético e deixou de ser, mas no psicólogo ele não vai. Ai, não. E a gente fala tanto, Paula, fala tanto. A gente não tem só um psicólogo, a gente tem mais psicólogos no consultório, até por conta disso, sabe? Porque você continua com a mentalidade de é obeso, tão né? importante. Você precisa reeducar isso. Eu falo que assim, depois da pandemia e com a obesidade, a melhor especialidade que o doente poderia procurar era o psicólogo, sabe? Mas infelizmente eles querem o quê? Uma receitinha, uma Tudo ajuda, rápido, né? uma Que é tudo ajuda. rápido. Não existe tudo ajuda, rápido. não existe ajuda. E o emagrecimento, assim como eu vou deixar os dois bem juntinhos, a anorexia e a obesidade. São duas doenças totalmente ligadas ao sistema nervoso. E assim, os dois precisam de rotina alimentar, de formas diferentes, mas de formas muito importantes. Rotina alimentar. Você prepara no dia anterior o que você vai comer no dia seguinte. A hora que você faz isso, você não se sabota. É verdade. Entendeu? É Porque verdade. a hora que você tá morrendo de fome, Aí você vai comer qualquer coisa, não um adianta. pacote de bolacha vai muito bem, né? Pacote de bolacha, salgadinho. Um sorvete. Sorvete, seu Ademir. O sorvete eu tenho uma utilidade melhor para ele. Esses pacientes de longa permanência, por exemplo, a gente acompanha, fica às vezes 6, 7, às vezes 1 ano no hospital, né? Ele perde até o paladar, porque é obrigado a tomar algumas medicações, porque essas pessoas têm uma inflamação crônica, né? E então perde até o sabor das coisas, né? A vida, como a Paula diz aqui, olhando para um teto de um hospital, é para se escrever um livro, né? Porque a gente percebe que esse momento é um momento final, um momento que está de reflexão. Difícil, né? Então, mas assim, por exemplo, uma alimentação, eu falei no docinho, né? Mas um sorvete, já pensou a gente poder servir um sorvete? Eu acho isso, eu sou fã do sorvete hospitalar, eu sou super fã. Olha, sorvete hospitalar. Olha, eu vou me internar para tomar esse sorvete aí. Sorvete hospitalar, eu acho que a gente tem várias formas de Do fazer. internato, sorvete né? na praça. Não, isso não. Não, eu já isso fiz não. a minha cirurgia de diverticulite, doutora, né? Sofreu muito. Sofri bastante. Antes da cirurgia, sofreu muito. 4 crises assim. Sofreu muito. E a Fui minha testemunha. preocupação é que eu gosto de viajar um pouquinho. E às vezes vai para o interior, imagina uma crise no interior, um hospital com pouco recurso, você acaba
podendo correr o risco de vida. Então a minha opção da cirurgia foi essa, eu escolhi continuar viajando. Olha, foi a melhor coisa que fiz na minha vida, viu? E continuar tendo pequenos prazeres, porque a alimentação também é isso, né? Eu falo muito de rotina alimentar, eu vou voltar no sorvete, mas rotina alimentar, dieta adequada, não comer embutidos, temperos prontos, aquela coisa toda. Mas a gente também tem os prazerzinhos da vida, né? Sim. Tem festinha, tem o restaurante que você gosta de ir. Eu Desde adoro. que com moderação. Eu tenho pacientes que me encontram e falam, mas você fala pra eu não comer, por que você tá comendo aqui no restaurante? Porque de segunda a sexta eu faço a minha rotina. Sim. Eu como de uma forma melhor. Então eu me dou ao luxo no final de semana de ter um prazer, uma viagem. Que você viaja, você não vai ficar comendo o que você come na sua casa, você não vai cozinhar na viagem. Então, se você tiver uma boa alimentação o ano todo... Na verdade, é permitido para quem tem essa rotina adequada. Sim, E aí a gente pode. está falando de encaixar as coisas, né? Uhum. Agora, o que eu falo de sorvete, seu Ademir, é assim. Sorvete não traz pneumonia, não traz gripe, não traz nada disso, né? Não? Assim como o ar-condicionado. Porque Aquela coisa, tem esse essa mito, né? Essa lenda. Tomei sorvete que é ruim da garganta. Inflamou a amígdala. Tomar sorvete no Não. hospital. Tomar sorvete no hospital. Sensacional. Explica. Sensacional, adorei. Olha, umas coisas E quem estão sabe mudando. Adorei. Tomar sorvete no hospital é extremamente inteligente. Por quê? Primeiro, pela parte psicológica. Vamos falar da parte psicológica? A gente está internado, com dor, tomando uma série de medicações, numa situação que não tem mais... Não é que não tem mais o que fazer, mas não tem mais... Você tem que dar conforto para o doente, melhorar a dor, o tratamento já ficou lá atrás. Você está fazendo a parte mais de humanização da história, humanização da doença. Está tomando uma série de remédios, quimioterapia, que altera paladar, altera gosto, diminui as papilas gustativas. Nada melhor do que um sorvete. O sorvete tem açúcar, gordura e proteína. Ou seja, alimentado. é o que a gente tem no prato. Sim. É o que a gente tem no prato. Olha isso, Proteína, gordura e carboidrato. Só que de uma forma o quê? Prazerosa. Fácil de tomar e prazerosa. Então, a minha sugestão é que a gente tente implantar, né? Ainda mais agora que está vindo calorzão, né? Vem um calor. E vai vir um bravo. calor pesado, principalmente nos doentes muito debilitados, com câncer, a parte Tirar o lanchinho da oncológica. tarde pelo sorvete. Ou um sorvetinho de sobremesa, ou de ceia. Depende da tolerabilidade do doente. Tem doente que fala, eu não quero tomar agora, eu quero tomar de manhã. Então o nosso corpo de nutricionistas podia ofertar de uma forma. A gente tem como fazer, a gente tem hoje, que é padronizado aqui no hospital, que eu preciso elogiar, porque assim, a beneficência sempre, eu tô aqui desde 90 e bolinha, né? 98? Muito tempo. 1998. E assim, tudo que eu propus de nutrologia aqui, vocês me apoiaram. Sim, Tanto que nós hoje... Nossa nutrição aí tem É sensacional. Tem parte sua aí. Não, muito e outra- elogiada. Sua mão passou por ali, passa por E ali. não é só ainda. isso. A nutrologia aqui na Beneficência usa dieta interal e parenteral de primeira linha. Não depende se é SUS ou se é particular. É que ele nunca me chamou e me fez essa distinção. Então hoje nós temos suplementos aqui que eu posso misturar no sorvete e o paciente estar tomando sorvete como se estivesse comendo um bife Boa ideia. de tanta proteína. Porque nós temos suplementos bons, de qualidade excelente. Vamos pensar nisso e Eu marcar acho uma que isso é data uma- para adotar isso no nosso cardápio. Eu acho que isso Olha é que assim. boa Principalmente notícia para os pra você que pacientes tá de nos longa assistindo. permanência. Eu acho. Inclusive, Precisaria ser só dos longa eu permanência, acho que qualquer não, paciente. Qualquer paciente. Olha. Qualquer Olha paciente que que não lindo. tenha contraindicação, e aí o Zé pode ajudar a gente. Então, podíamos vez ter do- uma receita Vamos criar a própria. receita, com o Zé, uma receita meia nosso Zé é portuguesa. sensacional. Sorvete lisboense ou uma Já vai cidade a portuguesa. portuguesar, Vai já. portuguesar o Sintra. sorvete. Sintra. Vamos ver o melhor sorvete de Sintra. Portugal e colocar o nome aqui. Olha, eu acho que é uma Sintra, dica olha. maravilhosa. Eu acho que eles vão Sintra, olha. gostar, hein? Eu acho que vale a pena. O Zé com certeza ajuda a gente. E aí teríamos uma fabricação própria de Própria, sorvete. sorvete. A doutora faz aí a receita deste sorvete. E a gente conversa Vamos com o Zé. Pra ver Gravar tudo isso. Olha, Primeiro se, sorvete. se o presidente que tem a caneta Muito bacana, Tá gostei falando muito que de sim. vir Eu acho que aqui isso hoje é fazer uma esse coisa programa, doutora. legal, A assim. senhora é sempre surpreendente. Obrigada. Doutora, sempre Obrigada. surpreendente. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer. A doutora não é de
às vezes elogiar a gente, nem nada. Às vezes a crítica, mas sempre com críticas construtivas, né? Então a gente entende, sempre pensando no paciente, na melhora do hospital, né? Isso é muito bom. Sempre no somar, sempre. Porque se aqui não for bom para trabalhar, seu Ademir, é ruim para todo mundo. Verdade. É ruim para todo mundo. É verdade. Não é só ruim para o paciente, é ruim para a gente. Então a gente fica inseguro. E aqui uma coisa muito legal é que a gente tem segurança. Estamos chegando aí ao final de janeiro já com uma lotação, com 293 leitos à disposição da cidade. É um hospital, pelo número de leitos, vai ser o segundo hospital da Baixada em oferta de leitos, né? Então a gente vem crescendo bastante, né? Oferecendo para a população. É um serviço que é muito procurado a beneficência, mas a gente procura melhorar cada vez mais. E o nosso segundo A, que é aqui na frente, que está há mais de 40 anos sem um paciente, que a gente usava ali a parte administrativa, vai virar uma ala com 30 leitos, né? Uma sala de 20 lugares para as universidades usarem. Enfim, acompanhando a tecnologia e procurando dar conforto ao paciente. Será uma ala de 1926, que ela é uma ala tombada, nós somos obrigados a mantê-la, né? Mas com uma tecnologia presente. Então vai dar um contraste assim muito bacana. Não sei se é linda, né? Aqui na frente e sempre crescendo. É linda, né? Doutora, vamos voltar aqui. A gente fica conversando, é um bate-papo, né? Tem essa amizade gostosa, a gente vai embora aqui nos assuntos. Mas para orientação aí, para entendimento de quem está nos assistindo, a gente sabe que sorvete já foi, você já autorizou pacientes, aguardem, porque já sorvete introduzido aí no hospital. A gente sabe que quando dói é porque está inflamado. Então vamos falar de alimentos que inflamam o corpo. Para que dentro dessa prevenção que a gente está falando tanto, a gente possa prevenir essa questão também. Olha, não vou comer porque isso inflama. É possível? É possível. É possível em muitas doenças específicas e doenças gerais. Então, o que são as doenças metabólicas? São as doenças que inflamam o nosso corpo. Então, o que a gente fala? O paciente que tem doença metabólica, ele é um doente inflamado. Quais seriam as metabólicas, assim, só para entender? Obesidade, diabetes, dislipidemias, hipertrigliceridemias que entram, pressão alta, o cigarro, são doenças inflamatórias. Graves. Então, você pega, às vezes, doente jovem, muito jovem, os cardiologistas falam muito isso, mas é aquele cara descuidado, que come, bebe, gordura, bebida alcoólica, em demasia, ele infarta aos 38 anos. Por quê? Porque ele é tão inflamado, e aos 38 anos o que acontece? Você está no auge da juventude, né? Profissional, então você está se estabilizando na vida profissional, você está estressado, correndo atrás das coisas, com filho pequeno, então é muita coisa para dar conta. Então você já está inflamado pela vida. Pela vida. E uma coisa importante, assim, só para pegar o gancho que eu falo até no consultório, com essas coisas inflamatórias, o que você pode mudar na sua vida para melhorar a vida? Você pode mudar a família? Você pode mudar o trabalho? Não pode. São duas coisas que quem trabalha, quem tem família tem. Sim. Tem gente maluca aí que larga tudo e sai andando, né, sozinho, e gente egoísta. Mas assim, o que você pode mudar? A comida. O seu estilo de vida. Isso vai te desinflamar. Então, as piores comidas que existem são os embutidos, as gorduras, os multiprocessados, bebidas alcoólicas, cigarro. Tudo isso leva ao corpo da gente, não são coisas naturais do nosso corpo. Então, nós não fomos desenvolvidos pelo nosso maravilhoso engenheiro para ter uma defesa contra aquilo. Então, o que a gente faz? A gente acumula. Então, a gente acumula colesterol na coronária, colesterol no cérebro, a gente só vê da barriga, né? Minha barriga tá grande, é o que a gente vê que importa. E lá dentro, como é que tá? E o nosso fígado? Entendeu? Então, é muito importante. E o fígado é nosso depósito das coisas, né? Então, quem é obeso tem o quê? Gordura no fígado. Não é nada, isso é bobagem, vai melhorar tudo. O fígado é um dos órgãos mais importantes, que a gente só sabe quando perde.
Entendeu? Então, todas essas comidas que a gente sabe, essa comida aqui eu tô comendo, tem aquele tempero pronto. Isso é saudável? Isso é natural? Não. Isso vai levar a acúmulo e vai levar a doenças inflamatórias. É lógico que, por outro lado, quem tem gastrite, esofagite, doenças do trato gastrointestinal, deve evitar algumas coisas que são mais inflamatórias, né? Então, os ácidos, as gorduras em excesso, os anti-inflamatórios, são coisas que acabam machucando o nosso tapetinho lá de dentro. Entendeu? Então, olha, isso aí podia dizer, as pessoas que abusam, elas não se gostam, vamos dizer assim? Então, eu falo isso, que quando a gente abusa e a gente desconta a nossa frustração, o nosso estresse, a nossa ansiedade no prato, a gente não está entendendo que a gente está sendo egoísta com a gente mesmo. Que isso é uma forma de egoísmo, sabe? E com o próximo também, né? Porque você fica doente. E você tem pessoas e que aí, te amam. Como é que acontece? Você ficando doente, a tua família inteira fica doente. Então isso é um traço do egoísmo, sabe? E eu falo que psicólogo é o principal. Psicólogo é realmente. Na verdade, cuidar da saúde, dentro de tudo que a gente conversou aqui, foi falado sobre a necessidade do nutricionista, a necessidade até do endócrino, do nutrólogo, do psicólogo. Então, precisamos aí de um atendimento multidisciplinar para que a gente possa ter a nossa saúde. Ninguém mais trabalha sozinha, Ninguém mais trabalha sozinho. Isso é lindo, porque essa eu acho isso sensacional, porque isso deu chance. Lindo. Que nem médico, antigamente o médico fazia tudo, né? O médico fazia tudo. Era muito chato e muito difícil. Então hoje se consegue compartilhar, inclusive compartilhar opiniões diferentes. Sim. Porque senão a sua opinião é soberana. Não é assim. E crescendo assim em conhecimento, porque essa unidade ela traz uma amplitude muito maior de conhecimento. Eu acho que hoje é isso. A gente está caminhando aqui para o nosso final. E é tão triste, né? A gente vai... Retorna a hora que nós voltarmos o sorvete. Eu vou provar, né? Eu que vou provar. Afinal de contas, quem está aqui conosco desde 1998 pode. No dia feliz, claro, com autorização médica, levar um sorvete a esses pacientes que comemoram o aniversário. Não tem contraindicação nenhuma o sorvete para ninguém. Dia feliz. Se o médico proibir, manda falar comigo. Dia feliz, tarde da beleza, servir ali um sorvetinho, olha, excepcional. Doutora, para quem está nos assistindo, o teu conselho aí como nutróloga, essa pessoa querida para nós e que está aí há tantos anos fazendo a diferença na Beneficência Portuguesa, no meio de todas essas informações, meses de prevenção, deixa um recadinho aí para esse pessoal que está nos assistindo. Olhe o seu prato. Olhe o seu prato. Tenha mais paciência consigo mesmo para preparar a sua comida, para cuidar da sua saúde. A sua saúde começa no prato. Hoje, as doenças oncológicas, é lógico que a gente fala de inúmeros fatores, mas não tem um oncologista que não fale no consultório sobre alimentação. A importância de uma alimentação saudável, a importância de fibras, de verduras, de tratar o seu intestino para evitar doenças oncológicas. Não tem um oncologista que não fale isso. É isso. Vamos cuidar da nossa alimentação. Nós tivemos, inclusive, recentemente a doutora Erbene. A doutora Erbene, ela trouxe um pensamento muito interessante de que nós devemos comer aquilo que Deus faz. Verdade. É isso aí. Ela falou, o que é bom para comer? Pode. É o que é natural. O que ele não faz, não pode. Exato. E hoje o que a gente come? Só os multiprocessados, temperos prontos. Para que isso? É verdade. Então, e a doutora falou aí da né? Nós estamos na época da multiplicidade, né? Porque são vários conceitos. Mas falando em alimentação, a gente tem que falar aqui, colocar, doutora, que a saúde começa pela boca, né? Sim. A figura do dentista, do odontólogo, né? É muito importante, porque a gente fala, eu como tudo de bom,
mas não fico boa, mas às vezes não mastiga bem, né? Exatamente. É esse O erro de problema mastigar. também. Então, na Aí verdade, o conceito fala, a doutora mandou me alimentar, mas ela engole a comida, não mastiga. Não é isso adianta, aí, também é não isso aí. adianta, é Tem, verdade. porque na verdade a gente fala que a comida começa a ser digerida e o início da digestão é na boca. Sim. Então, se você não mastiga bem, você não dá tempo das suas enzimas fazerem efeito, de fazer aquele primeiro processamento. Entendeu? Fantástico. É isso mesmo. Olha, doutora, nós vamos precisar te trazer aqui novamente. Se me deixar falar, eu vou falando Não tem até... jeito, porque é muita informação, é muito conhecimento para compartilhar. E a gente está chegando aqui, chegamos ao final de mais um Benecast. E eu quero te agradecer imensamente pela presença, por poder compartilhar esse conhecimento tão maravilhoso, tão rico com a gente. Presidente Ademir Pestana. Vamos agradecer, né? A novidade que ela trouxe, olha, sair daqui motivado com sorvete, viu? É verdade. Eu acho que a gente vai revolucionar. Vamos colocar nas nossas redes sociais, Eu acho muito legal. mostrar que a gente quer ser um pouquinho diferente. Isso mesmo. Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau.